Boa noite, mais uma live. Nós estamos aqui para conversar com vocês sobre drogas. Vamos fazer um papo bem gostoso. Enquanto eu coloco aqui, fixa aqui o tema da live de hoje. Eu vou vendo quem está entrando na nossa live, os internautas, participantes, familiares. Sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. E vamos acolher a todos que participarem da nossa live. Enquanto isso, estamos aguardando, não é, o nosso convidado e todos os internautas que já fazem parte, né, do nosso público. Semanalmente, toda segunda-feira, eu estou fazendo live aqui com vocês. Então, sempre é um prazer estar com vocês toda segunda-feira, né? E esta semana, gente, você sabia que esta semana é a semana dedicada aos psicólogos? Vocês sabem disso? Então, dia 27 de agosto de 1962, foi instituído, regulamentado a profissão de psicólogo. Por isso que esta semana nós iremos, com muito prazer, receber o nosso psicólogo, advogado, o doutor Deusimar Guedes, que com muita sabedoria, com muito amor, ele tem trabalhado essa temática de substâncias psicoativas, drogas e outras, né? Álcool e outras drogas. Então, nós estamos aguardando o Deusimar para que a gente possa fazer hoje, gente. Nós vamos prestar uma grande homenagem póstuma ao nosso querido amigo, colega, irmão Frederico, tão conhecido como Fred. Carinhosamente, nós sempre tinha Fred como uma pessoa nossa, uma pessoa do coração, aquele irmãozão que tomava conta da gente, que ajudava a gente, né? Eu vim do interior, morando em João Pessoa, e sempre a gente teve um grande acolhimento junto a Fred, nossos amigos, nossos colegas de turma, que até pouco tempo a gente se encontrava, e quando se encontrava com Fred era aquela festa. Mas vamos aguardar o convite do nosso convidado especial, o doutor Deusimar Guedes. Então, como eu ia falando, esta semana é dedicado aos psicólogos, não é? A lei foi regulamentada no dia 27 de agosto de 1962, por isso que esta semana nós iremos também dedicar esta live a todos os psicólogos, né? A todos os psicólogos, psicólogas, que com tanto amor, carinho, têm dedicado a sua vida em prol da saúde mental da população, né? Deusimar já está por aqui, eu peço que ele solicite a entrada para que possamos dar início à nossa conversa, o nosso bate-papo bem gostoso. Nós estamos passando, gente, nessa fase de pandemia, nós já estamos da metade para o final. Mas dizer para todos vocês, o coronavírus não acabou. Ele está aí bem vivo. Abriu tudo, mas continua aí, ainda continua o vírus pegando e matando ainda muitos paraibanos, muitos brasileiros. Então vamos, gente, ter o cuidado. Vamos ter o cuidado para não estar saindo e não estar tirando máscara, não estar colocando sua vida em risco, nem também colocando a vida do outro, né? Deusimar, eu peço que você solicite a sua entrada para que eu possa aceitar e a gente dar início à nossa conversa, um bate-papo bem gostoso, conversando sobre drogas. Deusimar, você solicita, não é? Aí me solicita que aí eu vou te aceitar e a gente
poder dar início à nossa conversa de hoje, o nosso bate-papo. Então, como eu vinha dizendo, esta semana é dedicada aos psicólogos, né? A semana toda vai ter live, vai ter eventos, sempre a gente se encontrava, não é? Nos eventos, nos congressos, nas palestras, conferências, e sempre o nosso querido Frederico estava lá na mesa falando sobre álcool, que era... Fred, ele passou a vida toda dedicando à saúde mental, ao cuidado, ao zelo, com tanto amor, com tanto carinho, olhando no olho, escutando, que ele tinha uma escuta perfeita. Então, o nosso eterno Frederico Almeida, né? Nosso grande psicólogo, que nos ajudou a fundar aqui o CAPS em Guarabira, né? Eu tenho um carinho, era ele, Betânia aqui, os filhos, as filhas, vieram tudo aqui para a gente fazer aquela inauguração do CAPS de Guarabira, o CAPS AD, porque eu disse, eu só abro o CAPS AD, né? Que fizemos na gestão Fátima Paulino, quando se Frederico aceitar me ajudar a coordenar o CAPS AD de Guarabira. E prontamente ele foi escolhido pelo vasto currículo que ele tinha, ele foi aceito, né, para ser o coordenador do nosso CAPS AD de Guarabira, que tanto vem ajudando aos jovens, as pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas. Deusimar, está tendo problema para entrar? Me solicite para que eu possa lhe aceitar. Eu estou vendo aqui Raíssa Cunha, filha de Frederico, estou vendo também Betânia, Laísa e quantas pessoas que estão acompanhando esta nossa live na Semana do Psicólogo, na semana dedicada ao psicólogo. E vamos hoje, gente, é um ícone. Deusimar Guedes é um ícone da Paraíba em álcool, substâncias psicoativas. Por isso que ele foi convidado, para que nós, junto, ele, pudéssemos fazer essa homenagem póstuma ao doutor Frederico de Almeida Medeiros, um grande ícone também na álcool e drogas aqui da Paraíba, né? Deixou um legado, foi vítima precocemente de um infarto fulminante. E a gente só tem que hoje enaltecer, eternizá-lo. Né? Para aqueles que não conheceu o Frederico, eu vou falar um pouquinho sobre seu currículo, né? Trabalhou o tempo todo. Eu estou preocupada que Deusimar não está me solicitando. Eu estou vendo que ele está na live. Deusimar, toca aí um pouquinho e me solicite. Deus me Deusimar. Aguardando o Deusimar, né, para que a gente possa começar. Enquanto isso, eu vou... Ah, ele entrou? Olá, boa noite. Boa noite, Penha. Boa noite, Deusimar. Tava tendo um probleminha aqui, mas agora acredito que deu certo, né? Deu certo. Que bom que você aceitou o convite. Eu fiquei muito honrada e feliz por você ter aceito, Deusimar, fazer essa live comigo. E hoje, nessa semana dedicada aos psicólogos, eu, juntamente com você, a gente queria ter essa oportunidade de homenagear todos os psicólogos da Paraíba, todos os psicólogos do Brasil e, de modo especial, também fazer uma homenagem póstuma ao nosso querido e eterno Frederico, né? Então, como eu vinha dizendo, Frederico, eu vou apresentar você, porque aí a gente já fica dentro de um clima de homenagem. Então,
quem é Dr. Deusimar Vanderlei Guedes? Né? Ele é psicólogo, também advogado, especialista em criminologia e psicologia criminal investigativa, foi agente especial da Polícia Federal Brasileira, aposentado hoje, né? E tem mais oportunidade de fazer um trabalho ainda bem melhor em cima das substâncias psicoativas. Trabalhou quase 30 anos e sempre nas delegacias especializadas de prevenção ao uso indevido de drogas e repressão ao tráfico ilícito destas substâncias. Instrutor de diversas academias especializadas na formação de educadores de diversas áreas. É sócio da Associação Brasileira de Estudos do Álcool e Outras Drogas. É ex-presidente da Comissão de Política de Segurança e Drogas da OAB, da Paraíba, e do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas do município de João Pessoa. É autor, né, além de psicólogo, advogado e também autor, né, de diversos livros, dentre eles Drogas, Família e Escola, na 3ª edição, Drogas, Problema Meu e Seu, já também na 6ª edição, e hoje continua, né, fazendo um belíssimo trabalho na cidade de Patos. Não é isso, doutor? Então, com a palavra agora, o nosso convidado especial. Verdade, Penha. Eu me sinto, quero dar uma meu boa noite a todos e todas que nos assistem. Uma boa noite especial a todos os colegas e colegas psicólogos e psicólogas. E é claro, a nossa homenagem especial ao nosso saudoso Frederico, nosso querido Fred, né? Que foi posso dizer que foi meu grande, uma luz para mim, quer dizer, foi meu grande estimulador e incentivador para que eu seguisse nessa vertente, né, do cuidado com dependentes químicos e da prevenção às drogas. Então, Fred foi um grande estimulador nesse sentido. E aqui, com saudades que a gente lembra de Fred, mas a gente tenta dar alguma continuidade ao trabalho que ele sempre se dedicou com sacerdócio, exatamente tentando fazer a nossa parte em relação a essa causa, a essa empreitada difícil, que é cuidar da dependência, do dependente químico, cuidar dessa doença, porque como todos nós, psicólogos e psicólogas e cuidadores em geral, pais, mães, todos que de alguma forma têm algum vínculo com essa temática da dependência química, sabem o quanto é difícil lidar com esse tema. Principalmente porque eu comparo sempre, Penha, que o psicólogo cuidar de um dependente químico é como o médico cuidar de um paciente que não quer tomar o remédio. Então, na maioria das vezes, a gente tem essa dificuldade exatamente porque a primeira grande barreira que nós enfrentamos é a resistência do próprio usuário, do próprio dependente. Então, esse é um trabalho que eu sempre me dediquei, você sabe, você já falou aí, e gosto de fazer, e acho que quando a gente gosta de fazer um trabalho, a gente termina esse trabalho não sendo um trabalho, sendo, de certa forma, um lazer, e eu espero que Deus nos ilumine para que a gente possa continuar dando nossa contribuição à sociedade através desse cuidado com o usuário, com os dependentes químicos e com seus familiares, né? Pois é. Quem era Frederico? Né? A gente conhece. Eu conheço, você conhece. Betânia, que é a esposa, as filhas, todos, né? Nós conhecemos. Mas os novatos psicólogos não conhecem. Né? Já ouviu falar? Já. Porque ninguém esquece aquele que se dedicou a vida toda a uma grande missão. Ele era vocacionado, né, para ser psicólogo. Então, Frederico, ele nasceu em Mossoró, em 1955, tem a minha idade, né, 65 anos. Psicólogo formado pela Unip, era colega de turma, especialista em dependência química. Na sua trajetória profissional, ocupou os seguintes cargos: coordenador do setor de psicologia do Hospital Edson Ramalho, onde lutou incansavelmente para abrir leitos para dependentes químicos naquele hospital.
É coordenador do setor de psicologia do Hospital do Trauma, também fez um excelente trabalho lá. Hoje, ainda, eu encontro pessoas, né, pacientes às vezes, né, que diz que trabalhou com ele lá. Coordenador, diretor e coordenador do CAPS-AD por vários anos em João Pessoa. Diretor, coordenador, fundador do CAPS de Guarabira, CAPS-AD de Guarabira, junto comigo. Na época eu dizia, a gestora, né? Eu só entro para na saúde mental, que eu era coordenadora municipal de saúde mental, eu só entro para fundar o CAPS se eu trouxer comigo uma pessoa que tem vocação para lidar com álcool e drogas, uma pessoa especialista em álcool e droga. E ela disse, não, você quem diz, quem vai trabalhar com você. Então, Frederico foi o escolhido, fundou o CAPS junto conosco aqui em Guarabira, fez por 8 anos um excelente trabalho aqui conosco, né? E coordenador também do setor de psicologia do Hospital Juliano Moreira, até o seu falecimento no dia, eu agora esqueci, em julho de 2019, parece que foi dia 24 de julho de 2019. Desempenhava suas atividades com bastante fervor, com bastante amor, carinho, e tudo aquilo que ele fez foi amar as pessoas, né? Ele amava o que fazia. Tudo que ele fez, fazia com amor. Então, Fred, carinhosamente chamado, doou sua vida aos estudos e à sua profissão de psicólogo, sendo um orgulho imenso para sua esposa Betânia, né? Suas filhas Raíssa e Laísa. E a todos nós que fizemos um grande trabalho junto com ele, nós queremos, neste momento, desejar que Papai do Céu, onde estiver, com certeza deu a recompensa que ele lutou, que ele fez para conseguir o reino dos céus. Então, com essa homenagem, a gente vai encerrando nessa homenagem esta homenagem póstuma ao nosso querido Frederico. E agora também, eu quero em seu nome, Josimar, um ícone também na dependência química de substância psicoativa, eu quero abraçar e beijar todos os psicólogos e psicólogas que trabalham incansavelmente em prol desta grande profissão que nós abraçamos. Então, um abraço e uma feliz semana do psicólogo para todos. E agora, Deusimar, em seu nome, eu quero dizer a todos os psicólogos, faça tudo o que fizer, faça com garra, com determinação, com amor, porque a nossa profissão é uma profissão de vocacionados. Então, um abraço a todos, né? E agora fica com você o tema, conversando sobre drogas, que você é o especialista que vai comandar, né? E eu vou perguntar. Eu vou fazer a primeira pergunta. O distanciamento social tem feito com as pessoas que as pessoas mudem as suas rotinas. E dentro dessas mudanças, se intensificam as preocupações, estresse, ansiedade e depressão. E muitas pessoas procuram no álcool, nas drogas, uma forma de alívio e de prazer imediato. O aumento do uso excessivo de bebidas alcoólicas durante a quarentena tem chamado a atenção de especialistas. Com a pandemia, o que mudou no uso de drogas e no comportamento das pessoas? Essa seria a minha primeira pergunta. Olha, bem aí a todos que nos ouvem. É verdade que a pandemia mudou muito da nossa rotina, da rotina de cada um de nós, esse isolamento social por si só, e esse medo da doença, né, que, claro, não é à toa, o medo ele assusta porque é uma doença grave e que tem ceifado muitas vidas, geralmente tem trazido uma ansiedade muito grande para as pessoas. Sejam essas usuárias ou não de alguma substância, tem trazido uma ansiedade muito grande.
Nós que lidamos com dependência química sabemos que duas comorbidades que são muito estreitas, que têm um link muito estreito com a dependência química, é exatamente a depressão e a ansiedade. Então, são males que estão muito linkados, estão muito ligados à dependência química. É claro que certas pessoas enveredam no consumo de drogas porque são depressivas. E aí procuram uma válvula de escape para fugir desse sofrimento, dessa situação que não lhe é agradável. Mas também o inverso é verdade. Quer dizer, muitas também se tornam depressivas pelo uso continuado da droga. E o isolamento social, ele aguçou esses males todos. Quer dizer, a própria situação de estar isolado, muitas vezes ter perdido o emprego, ou não estar podendo abrir seu comércio, sua loja, seu meio de ganhar o pão de cada dia, como nós chamamos no popular, termina deixando essas pessoas aflitas, angustiadas, ansiosas, e aí é um estímulo a que consumam alguma substância psicoativa, principalmente aquelas listas, aquelas que estão dentro da nossa casa, como é o caso do álcool, que é a droga mais consumida no nosso país e em quase todo o mundo ocidental, e também a que maiores danos sociais tem trazido à sociedade. Então, a pandemia, ela trouxe esse incremento, digamos assim, do consumo dessas substâncias por uma série de fatores que, como já citamos, desde a carência financeira até a ansiedade e o próprio sentimento depressivo, a própria depressão instalada nessas pessoas. Então, é claro que não só agora, durante a pandemia, esses males estão acontecendo, como no pós-pandemia, certamente, muitos distúrbios mentais advirão com isso, infelizmente, e aí vai ter certamente muito trabalho para todos nós, psicólogos e profissionais que lidam com a área da saúde mental. Pois bem, vamos ver mais alguma pergunta. A gente diz que muitos recorrem às drogas, levam as nuvens, mas não dão paraquedas, não é, Deusimar? Eu vi... Verdade. Pode falar. É verdade. Eu costumo dizer que o consumo de drogas geralmente começa como um ato de liberdade, às vezes, principalmente na adolescência e tal, desanda para o hábito e na maioria das vezes termina até na escravidão, né? Começa como um ato de liberdade, até de rebeldia, mas que o uso continuado, certamente, na maioria dos casos, vai terminar na escravidão, naquele que ele quer sair e já não consegue mais. Então, acho que a melhor prevenção em relação ao uso indevido de drogas é exatamente não começar, porque depois que começa fica bem mais difícil abandonar essas substâncias. Porque, inclusive, a droga, ela dá prazer. Beber, usar droga, dá prazer. E é um prazer fora do comum, que ativa todos os hormônios, ativa tudo, até aquele que está com timidez, bebe para poder ter coragem, né? Mas os danos ocasionados pelas drogas, né? Eu também sou especialista em álcool e drogas, por visto várias especialidades em álcool, droga e saúde mental, e a gente tem também lutado, né, para que os jovens não entrem nessa droga, porque existem 3 grandes caminhos, né, Deusimar? Fale sobre esses caminhos, não é? É importante para que quem está nos escutando também possa saber. É verdade, a maioria das vezes as pessoas que enveredam pelo lado da droga e que não conseguem abandoná-la a tempo, ou que não conseguem pelo menos manter esse uso de forma esporádica ou ocasional, elas terminam enveredando por caminhos nunca agradáveis, que na maioria das vezes é a cadeia, o hospital ou o cemitério, né? Então são destinos muito comuns no uso indevido de drogas. É claro que a gente não pode ver o usuário de droga como um bandido, como uma pessoa má, como uma pessoa ruim, não é isso. São pessoas, como qualquer um de nós, que começaram nesse uso esporádico, até por divertimento, por ser uma cultura, principalmente o consumo de drogas lícitas, e muitas vezes o próprio organismo, porque é bom que as pessoas saibam
que existe uma camada da população que ela já nasce com a predisposição genética a se tornar dependente da maioria das drogas. Então, ou seja, essas pessoas que já nascem com essa predisposição, elas são traídas pelo próprio organismo. E uma observação importante a fazer para que a gente possa entender melhor a dificuldade que o próprio dependente, principalmente o dependente químico, que a gente precisa fazer uma divisão entre quem é usuário e quem é dependente, né? O dependente é aquele que a doença já está instalada. Então eu sempre faço uma comparação, Penha, como fosse a diabetes. Tem um grupo de pessoas que nasce com a predisposição para a doença da diabetes. Mas a maioria das pessoas não nasce com essa predisposição para a diabetes, mas elas adquirem esse mal exatamente pelos maus hábitos alimentares e etc. Assim como a droga, também é assim. Existe uma parcela, em torno de 10, 15%, não mais do que isso, que nasce com essa predisposição para se tornar dependente. Se ela nunca acionar esse gatilho, quer dizer, se ela nunca ingerir essas substâncias, esse gatilho nunca será acionado. Mas se ela começar a consumir, então vai ser acionado o gatilho e aí muito facilmente ela vai se tornar dependente. E já a outra camada, a grande maioria, não nasce com essa predisposição. Mas o uso continuado da substância, que geralmente começa, como falei, com um ato de liberdade, no uso esporádico, ocasional, aí vai ficando regular todo final de semana, e daqui a pouco ela já está se afundando na dependência química. Aí fica bem mais difícil abandonar quando se chega nesse estágio da dependência. Porque a dependência química é como um câncer. É como o câncer. Se nós cuidarmos no início, as chances de cura são 100%. Agora, se deixarmos para tratar quando já está em metástase, que aí no caso da droga seria a dependência química, aí sim a cura vai ficar bem mais difícil. Não, eu faço parte da corrente que defende que a drogadição tem cura sim, não é uma doença incurável. Muitos defendem que é incurável. Eu faço parte da corrente que acha que tem cura sim. Agora, depois que está com a dependência instalada, a dependência grave instalada, fica bem mais difícil, mas não é impossível. Pois bem, eu sempre digo que a droga ainda é pior do que o câncer, porque destrói não só ele, a pessoa que é dependente, né, crônico das drogas, ele não destrói só ele destrói toda uma família. Ele traz prejuízo para a comunidade, traz prejuízo para a sociedade como um todo. Porque a família, quanto sofrimento, não é, Deusimar? Quanto sofrimento a gente encontra nos familiares do dependente, né? Aí eu digo assim, ele está tendo prazer no uso das drogas. Ele está sendo tudo prazeroso, mas ao mesmo tempo ele está entrando num beco sem saída, não é? E aí vem a destruição de toda a família, porque todos sofrem. Eu sempre digo, Deusimar, é muita humilhação para os familiares, para as mães, irem àquele presídio, né, para ver o filho, porque a maioria dos presidiários que estão ali, eles foram acometidos por conta da droga, do álcool, das drogas. Né? Eles estão ali por conta disso, na sua maioria. Né? É verdade. Esse é um dos grandes problemas, porque às vezes a gente escuta pessoas defenderem, não, eu acho que a liberdade de cada um, ele deve fazer o que quiser. Então, se quiser usar, use. Muitas vezes a gente escuta esses comentários, né? É muito comum. Então, é aquilo que você falou, se só prejudicasse a quem é usuário, seria muito fácil a gente defender essa tese, mas ele termina prejudicando uma série de pessoas. Tem aquele cidadão que foi lá para o barzinho, encheu a cara de bebida, e depois ele saiu dirigindo o automóvel e atropelou, às vezes, um grupo de pessoas que estava saindo da igreja. Quer dizer, termina ele causando um prejuízo não só a ele, o usuário, mas uma série de outras pessoas, que seja a família, seja da sociedade como um todo. Então, todos terminam pagando
por esse ato de irresponsabilidade de muitos. E aí, eu sempre gosto de estimular as pessoas, usuárias, a gente que lida com dependente químico, sabe? Primeiro, a família deve saber o seguinte: 80% das pessoas que são usuárias de drogas e que querem deixar, porque ela querer deixar é o grande passo, é o primeiro e grande passo, é querer deixar. Se ela quer deixar, isso aí já é 80% do sucesso. Os outros 20% é exatamente o apoio dos profissionais, da família, porque a família não pode jamais ficar longe, tem que estar apoiando, mas ele tem que querer com atitudes. Não é querer só da boca para fora, ele tem que querer com atitudes, com atos, para conseguir abandonar esse comportamento que está lhe trazendo prejuízos para ele, para a família e para a sociedade. E aí, para estimular, é bom ele ter conhecimento dos dados estatísticos que diz o seguinte: 80% das pessoas que conseguem abandonar a droga, que são dependentes e que conseguem abandonar a droga definitivamente, eles passam por pelo menos 3 a 5 tentativas. Quer dizer, o que eu quero dizer com isso é que as recaídas, elas são comuns nessa doença da dependência química. Então, se a pessoa tentou uma vez e teve uma recaída, tentou uma segunda, uma terceira e recaiu, ele não pode perder o foco. Ele tem que continuar brigando, focado nesse objetivo que ele vai conseguir. É só ele não perder esse foco. As recaídas não significam fracasso, elas fazem parte do processo de recuperação. Então, porque a grande dificuldade, talvez a maior dificuldade, e às vezes até nós familiares de entender o dependente químico, é porque a mesma região do cérebro que se envolve com a paixão do casal é a mesma que se envolve com a droga. Então, quando a menina está apaixonada, a família toda diz: esse cara não presta, às vezes é um cara ruim, esse cara saiu do presídio a semana passada, ele matou a ex-namorada dele, ou a ex-mulher dele. Mas quando ela está apaixonada, ela só enxerga o lado bom daquele parceiro. Então, com a droga também é assim, como é a mesma região do cérebro, então quando alguém está envolvido com a droga de forma assim abusiva, é como de alguém que está apaixonado. Por mais que as pessoas digam, que a família diga, que o profissional chegue, que o padre, o pastor, mas ela só enxerga o lado bom da droga, aquele lado da desinibição, da socialização, do encorajamento e tal. Por isso que ela tem essa dificuldade. Então, quando a gente entende exatamente esse aspecto, que é a mesma região do cérebro, da paixão e do uso de drogas, fica mais fácil a gente entender a dificuldade que a gente tem desse convencimento. E a maioria das vezes, essa jovem que está apaixonada só vai conseguir realmente abrir os olhos quando ela passa por um grande trauma. Quando ela pegou esse namorado com outra pessoa, coisa desse tipo. Assim como a droga, geralmente ele só vai se convencer quando ele passa por um grande trauma, seja de uma prisão, seja de um acidente, seja da morte de um ente querido. Então, a nossa luta, digo, como profissional e como familiares, é exatamente a gente tentar, todos juntos, persuadir essa pessoa para que ela consiga abandonar esse comportamento sem ter que passar por um grande trauma que muitas vezes pode ser até irreversível. Pois bem, quanto sofrimento, né? Muitas vezes a gente diz assim, os pais sofrem muito, né? Sofrem muito. E ninguém teve aula, ninguém teve formação para lidar com essa questão das drogas. Um filho drogado, né? Ninguém nunca espera ter um filho usuário de droga. Tanto que há uma negação muito grande no início, né? Quando os pais sabem que o filho está no mundo das drogas, muitas vezes eles perdem totalmente, desestrutura toda a família e se desestrutura também se desequilibram. E aí fica difícil porque vem aquele conflito maior e o conflito leva ele a usar mais droga, aí bota fora de casa, cria aquela celeuma toda e isso dificulta muito mais ainda o tratamento, né? Não, a gente sabe que muitos, pelo menos no período que nós passamos no CAPS-AD em Guarabira, nós vimos que mais de 32 pessoas saíram do mundo das drogas, né? Do alcoolismo, porque o trabalho, né, de terapêutico, de terapia, de oficinas, de conversa, de escuta, de família, de interação, fez com que eles entendessem e a família também entendesse que é um processo, né? Tudo é um processo, né? É verdade, é um processo longo,
e que precisa de ajuda de todos. Todos são importantes, desde o CAPS-AD, que é a porta de entrada para dar essa recepção das primeiras instruções. A participação da família é indispensável, ela não é só importante, ela é indispensável. E as comunidades terapêuticas, enfim, o tratamento da dependência química, eu gosto muito de uma técnica que os americanos usam muito, que chama lançando boias. Então, às vezes, o usuário ele não se adapta no CAPS, mas ele pode se adaptar num grupo de autoajuda lá fora, do AA, dos narcóticos anônimos, ele pode, no grupo da igreja, lá dos jovens da igreja, ele pode se adaptar na comunidade terapêutica, lá na Fazenda da Esperança, enfim, nessas comunidades terapêuticas. A gente lança várias opções para que ele, é como se chama, lançando boia. Alguém está morrendo afogado, a gente lança várias boias para ele tentar se agarrar em alguma delas. Então, essas boias podem ser o CAPS, pode ser a igreja, pode ser o grupo de autoajuda, pode ser a própria família, pode ser um tio, o padre, o pastor, alguém que ele acredite que possa ajudar nesse convencimento. Todos são importantes. Essa é uma doença da sociedade contemporânea que o mundo todo está apanhando com ela. Ninguém tem a regra ainda acabada, a equação perfeita para resolver esse problema. Cada um pode dar sua contribuição e a família, como disse, é indispensável. Aqui tem mais uma pergunta. Quais os impactos que a pandemia ocasionou na sociedade, na saúde física e mental, na educação e na violência doméstica? Os impactos que a gente está vendo todos os dias na mídia, seja do aumento do consumo de substâncias, seja do aumento da violência, porque as pessoas estão ficando dentro de casa, estão ficando irritadas, estão ficando estressadas e as discussões estão aumentando, não só dentro do ambiente do lar, mas entre vizinhos, do prédio, do condomínio e até da rua tem aumentado essa por falta de dinheiro, enfim. E os males em relação à saúde mental, infelizmente, a gente tem que dizer, eles estão só no começo. Eles ainda vão piorar e muito, porque muitos ainda vão aparecer com o tempo. Principalmente essas comorbidades que são comuns à dependência química, como a ansiedade e a depressão. Então, nós todos, sociedade como um todo, precisa se preparar para isso. Precisamos ser mais tolerantes, precisamos ser mais harmônicos, precisamos ser mais fraternos uns com os outros, porque nós é que podemos, cada um de nós precisa mudar a si próprio para que possamos também ajudar a mudar o mundo ao nosso redor. Pois bem, está existindo investimento em políticas públicas para a educação, proteção de crianças e adolescentes? Como é que estão as políticas públicas em relação à droga aqui na Paraíba, Deusimar? Muito aquém da necessidade. É claro que muitas iniciativas têm sido feitas aqui na Paraíba, seja pela área da educação, seja pela área da saúde, seja pela área da assistência social, mas ainda está muito longe porque nós nos preparamos para uma pequena onda e veio uma tsunami de drogas em relação ao nosso país e ao mundo todo, mas a gente precisa cuidar principalmente aqui do nosso país, do nosso estado, do nosso município. Então hoje a droga se capilarizou de forma tal que está em todos os lugares. E aqui no nosso país nós temos dois agravantes. O primeiro deles é que nós somos um país continental com culturas diversas, com realidades diversas. Também com uma disparidade econômica entre as pessoas, quer dizer, muito grande. E isso, a droga aqui no nosso país, ela é 3 a 4 vezes mais barata do que em qualquer outro lugar do mundo. Então isso já facilita o acesso a essa substância. Então, enquanto em alguns lugares houve uma diminuição de alguns tipos de drogas pesadas, como a heroína, a cocaína, aqui no Brasil continua ainda uma crescente no consumo, seja das drogas lícitas, principalmente do álcool, seja de drogas ilícitas como maconha e cocaína. E o que me preocupa é que está havendo uma glamorização do consumo dessas drogas. Muitos artistas famosos, muitos atores, muitos líderes até do esporte, estimulando o consumo principalmente de drogas lícitas. E isso é muito ruim. A glamorização do consumo de qualquer substância psicoativa, seja um medicamento da farmácia, seja o que for, o álcool, ou seja uma droga ilícita, ela é um dano muito grande à sociedade. É um desserviço à nossa sociedade. E isso tem acontecido
principalmente por parte da mídia, da nossa mídia, não só a mídia oficial, mas também de grandes líderes da música, do esporte, às vezes o próprio esporte patrocinando bebidas alcoólicas e tal. O inverso, quer dizer o inverso, bebida alcoólica patrocinando o esporte. Para a gente ter uma ideia, o maior patrocinador oficial dos maiores eventos desportivos no mundo todo é a indústria da cerveja. Então, quer dizer, a droga participando do esporte. Isso é um contrassenso, isso é um desserviço, repito, à sociedade. Pois bem, vamos mais aqui. Neste tempo de pandemia, estamos assistindo através da mídia muitas apreensões de drogas e a atuação das autoridades no sentido de prender os traficantes e diminuir o tráfico de droga. Essa quantidade de droga que tem sido apreendido aqui no nosso estado, no nosso país, está diminuindo o consumo? Como é que está aí? O que é que fazem com essa droga apreendida, Deusimar? A droga apreendida ela é incinerada, né? Logo que é autorizada pela justiça, ela é toda incinerada. As apreensões têm crescido cada vez mais. A polícia tem trabalhado bastante, a área repressiva, de repressão ao crime, tem trabalhado bastante. E nunca se apreendeu tanta droga e nunca se prendeu tanto traficante como na atualidade, seja na Paraíba, seja no restante do nosso país. Mas é bom que se diga também que, segundo as estatísticas da própria Organização Mundial de Saúde e da ONU, da Organização das Nações Unidas, o aparelho repressor estatal, isso no mundo todo, quer dizer, todas as polícias juntas, elas conseguem apreender no máximo 10% da droga que circula. Então, ou seja, se a gente está apreendendo milhares e milhares de toneladas de droga e tudo isso só significa, no máximo, 10% da droga que circula, significa que tem muita droga circulando e muito dano à sociedade. A droga, o volume de droga circulante, por isso que eu sou radicalmente contra essa glamorização, essa propaganda que existe da droga, principalmente da droga ilícita, e também está acontecendo muito com a maconha, um discurso muito liberalizante, como se a maconha fosse apenas um medicamento. A gente sabe que, eu vou dar o exemplo aqui do ópio. O ópio é uma droga extremamente danosa ao ser humano. Mas substâncias extraídas do ópio, como a morfina, a codeína, elas têm um uso terapêutico muito bom para a sociedade, muito útil ao mundo médico e à sociedade como um todo. Mas é uma substância separada na quantidade certa. É como a maconha, ela tem centenas de substâncias na sua composição. Então, uma só, o canabidiol, o CBD, está sendo usado até com resultados promissores para alguns males, para algumas doenças da sociedade, dos seres humanos. Mas isso não significa, isso é muito diferente de achar que vai fumar um baseado de maconha e isso vai sanar os seus males. Não, a maconha, primeiro, ela é tão cancerígena quanto o tabaco. E a gente sabe que 90% dos cânceres nas vias respiratórias estão diretamente relacionados ao tabaco. Quanto mais a maconha começar a ser fumada, mais danos ela vai trazer à sociedade. Se a gente quer contribuir com a campanha educativa, com o desestímulo, porque a repressão sozinha ela não vai dar conta. Por mais que ela prenda droga, ela não vai dar conta. Então a gente precisa trabalhar principalmente nas outras vertentes, que é da prevenção, desestimulando o consumo, e aí a propaganda dessas substâncias não deve existir, e também, claro, no cuidado, no tratamento daqueles que vão se enveredar, que claro, sempre vai ter uma parcela que vai enveredar pelo lado da droga, por mais que tenha a prevenção, por mais que tenha a repressão. Então, precisa ser investido muito mais, não só na repressão, mas também, repito, no tratamento e também na prevenção às drogas, para que possamos conseguir uma sociedade mais humana e menos escrava dessas substâncias. Pois é, a gente sabe que precisa ainda se investir muito na prevenção. A gente tem o trabalho do PROERD, que eu tenho acompanhado aqui da Polícia Militar, que eu acho excelente trabalho junto às escolas, né? A gente tem acompanhado e isso realmente precisa de ter investimento para o processo de aprendizado, sabendo que a conscientização é o caminho. A conscientização é o caminho. Conscientizar
dos prejuízos ocasionados pelas drogas, né? Então, está havendo investimento nesse setor para que as políticas públicas educacional, porque a lei ela é linda do ECA. O que destrói é a falta de investimento, é a falta de persistência nas políticas públicas para a criança ou adolescente não entrar no mundo das drogas. Porque a gente sabe que a atividade física, esportiva, dá prazer. Do jeito que a droga dá prazer, também o esporte dá prazer. Vamos estimular o esporte, não é, Deusimar? Verdade, o esporte é porque, como você disse, a droga, embora seja um prazer momentâneo, que poderá o resto da vida não conseguir sanar os danos que esse prazer momentâneo pode trazer. Então, às vezes, vai na droga na busca daquele prazer momentâneo e o restante da vida inteiro não vai conseguir, às vezes, sanar algum mal que esse momento, essa coisa momentânea trouxe. E principalmente em relação aos jovens, as campanhas educativas, e aqui vai a minha deferência e os meus parabéns para o PROERD, que certamente é um dos poucos programas é o programa de resistência às drogas e à violência, que é encampado pelas polícias militares do Brasil inteiro, e certamente é um dos poucos, ou talvez o único programa de prevenção às drogas no Brasil que nunca parou. Mesmo funcionando mais ou menos intensamente em alguns lugares, alguns estados, mas ele nunca parou. Então, daí o nosso elogio, o nosso parabéns ao PROERD. E que mais verbas possam vir para que se faça essa prevenção, esse cuidado. O esporte é uma excelente válvula de escape, principalmente para o jovem, porque, como você disse, ele traz um prazer, e é um prazer duradouro e saudável. Então, eu, inclusive, quero citar aqui um exemplo, Penha, de um cliente que eu tive de consultório, que era dependente de cocaína, e que ele passou a se envolver com esporte, a gente estimulando, e ele hoje é um paraquedista, e ele conversando comigo recentemente, ele disse: Deusimar, um salto de paraquedas hoje, para mim, dá uma adrenalina 10, 20 vezes melhor do que a cocaína que eu cheirava. Então, ele está totalmente saudável, está totalmente curado. E são exemplos para ilustrar, como você falou do esporte, para ilustrar o quanto é importante a atividade física, porque ela não só estimula a liberação de neurotransmissores, como a dopamina, a noradrenalina, substâncias que são... Né? A endorfina. A endorfina, que é substâncias... a do prazer, né? É o hormônio Exatamente, do prazer, a recompensa do prazer... Então, que são saudáveis, que o nosso organismo tem todas essas substâncias, ele não precisa de buscar uma substância externa para conseguir isso aí. Se nós soubermos estimular através da atividade física, da atividade esportiva, faça uma atividade que você goste, se você gosta de jogar futebol, vá para o futebol, se gosta de correr, vá correr, se quer para dançar, vá nadar, enfim, que você vai conseguir um prazer saudável, sem necessitar de estar usando uma substância que vai lhe trazer danos que muitas vezes podem ser irreversíveis. Pois bem, e a próxima live nossa vai ser sobre as atividades físicas, esportivas, né? Relaxamento físico e mental, e nós vamos fazer uma live da próxima segunda-feira sobre esporte. A importância do desenvolvimento físico para a nossa vida. Não só a criança, mas o adolescente, o idoso, em todas as fases, né? Eu sempre me questionei como é que as escolas primárias não estimulam o professor da sala de aula de educação física. Atividades físicas recreativas, atividades extra-classe. Isso é muito importante. Mas eu tenho um relato aqui que eu não gostaria de deixar de prestigiar esse relato que me mandaram, né? Estou livre da droga há 2 anos, fazendo terapia. O que me ajudou muito a reconstruir minha vida pessoal. Apesar de toda mudança como ser humano, continuo sendo excluída no meio social. Olha que tristeza. Pois usava no meio de convívio do meu pai, que faz questão de expor isto a todos os conhecidos e diz: quem foi drogada será drogada pelo resto da vida e ninguém vai me respeitar. Nem vou conseguir bons empregos, porque vão falar do meu passado. Recentemente me matriculei numa academia de ginástica,
próximo de casa. E uma professora comentava sobre coisas do meu passado para outros alunos e eu tive que deixar de frequentar, pois me senti péssima, tendo detalhes de minha vida pessoal exposta. Quase todos os dias escuto ofensas dos vizinhos e estou ficando cada vez mais fechada e com medo de sofrer preconceito. Meu pai até hoje fala que eu fui responsável pela morte da minha mãe. E eu não conto com ninguém da família. Como posso, aí vem a pergunta, como posso ter uma vida normal num ambiente hostil? Verdade. Fica muito difícil para uma pessoa dessa quando ela está sem o apoio. Pelo próprio relato dela, já está vendo que ela está com um aspecto depressivo, quer dizer, exatamente por essa falta de apoio, por essa falta dessa muleta que ela possa se escorar, principalmente da família. A família, ela é indispensável na educação dos filhos e no apoio. São dois pilares que jamais pode se abrir mão em termos de educação. É exatamente o amor e os limites. Os limites são importantes, principalmente para a criança, para o adolescente, para que ele saiba que possamos moldá-lo no seu desenvolvimento, mas o amor. O amor também não pode estar fora disso aí. E esse amor vai vir não só da família, e a sociedade, ela é muito ela discrimina muito essas pessoas, seja porque ele passou por um presídio, por algum tipo de problema, de algum tipo de crime, seja porque ela usou uma droga ilícita e é muito tolerante muitas vezes com a droga lícita. Hoje a sociedade, eu até digo que ela de certa forma é hipócrita, porque ela estimula o consumo de droga, principalmente a droga lícita, e quando essa pessoa se torna dependente, ela passa a discriminá-la. Então, é preciso, o que eu posso dizer a essa pessoa, que ela não desista, que ela continue, porque ela tem um valor e ela vai achar pessoas que vão valorizá-la. Uma hora ela vai achar alguém que vai valorizá-la e que vai entender. Aquela pessoa que às vezes está caída lá na calçada, embriagada, aquilo pode ser, que todo mundo só vê como drogado, aquilo pode ser um excelente pedreiro, um excelente pintor, um excelente ser humano. Basta que a gente se aproxime e consiga descobrir os valores que essa pessoa tem, porque muitas vezes a nossa cultura é muito discriminatória em relação a essas pessoas, pelo fato de elas serem usuárias ou por terem passado pelo uso dessas substâncias. Mas essa pessoa, desse relato, que eu posso dizer é que não desiste. Levante a cabeça e siga em frente, porque você certamente ainda tem muito a aproveitar no mundo e muitas coisas boas ainda vão acontecer na sua vida. Eu tenho muito carinho e muito respeito, porque ela é uma cliente minha. E eu vi o quanto ela chegou magra, esquelética, magra de fazer pena. E a gente vê a mulher bonita que ela é hoje. E mesmo assim, ela vive entre dois relacionamentos abusivos, pai e companheiro. Então, é uma situação muito delicada que eu estou com o currículo dela para conseguir um trabalho, para ver se ela sai destes relacionamentos. Mas, Deusimar, que papo gostoso, que maravilha, muitos elogios, muitas pessoas falando bem, parabenizando você, parabenizando a mim pelo trabalho que nós estamos desenvolvendo. E nesta semana, a Semana do Psicólogo, a gente não podia deixar de passar despercebida, né? Sem fazer essa live, quero dedicar essa live, em primeiro lugar, fazer essa homenagem, fizemos essa homenagem póstuma ao Dr. Frederico, que tanto lutou com todos nós em prol desta grande luta. E a você, Deusimar, você é um ícone desse trabalho aqui na Paraíba. Então, Guarabira está, o bispo, né, juntamente com a sociedade, está querendo implantar em Guarabira a Fazenda Esperança aqui na região. E nós estamos prontos para colaborar, né? Vou contar também com o seu apoio para ajudar também a Guarabira a desenvolver nessa parte. Então, suas considerações finais, eu quero agradecer a todos aqueles internautas, muitas perguntas tem aí, mas a gente foi passando e o tempo está faltando apenas 4 minutos, mas vai dar tempo da gente fazer as nossas considerações finais.
Ó, bem, eu que agradeço essa oportunidade que você me dá aqui de estar participando com você desse bate-papo. Reitero aqui meus parabéns a todos os colegas e colegas psicólogos, porque sabemos a dificuldade que é trabalhar com essa profissão, mas tem que ser um sacerdócio, tem que gostar de fazer, porque o sucesso da profissão vai depender do esforço e da dedicação de cada um de nós. Reitero também as minhas homenagens à família do Fred, pela pessoa que ele foi, pelo trabalho que ele construiu, que o legado dele vai perdurar certamente por muitos e muitos anos. Eu sou, posso dizer assim, um filhote da construção de Fred. Eu sou fã dele, do trabalho dele, foi uma das pessoas que me ajudou e me estimulou e incentivou exatamente essa área, porque são poucos que querem trabalhar pelas dificuldades que têm. Mas sou muito agradecido a tudo que ele fez por mim e por todos nós que estamos nesse trabalho. Paraibano, né? Paraibano, né? Pois é. E que aqui quero deixar as minhas considerações finais, exatamente convocando a sociedade como um todo para que se envolva com esse trabalho. Não é preciso ser especialista em droga para que possa dar a sua contribuição. Basta que o pai seja pai, que a mãe seja mãe. Esses dias uma mãe ligava para mim num programa de TV que eu estava, ela dizia, eu tenho filhos pequenos, mas eu queria ajudar. Ainda não estão na faixa de risco, mas eu queria ajudar nesse trabalho. O que é que eu posso fazer? Eu disse a ela, cuide dos seus. Dê amor e limites, que você já está dando uma grande contribuição para a sociedade. Então, eu acho que o grande problema que todos nós enfrentamos hoje não é nem o grande número de usuários ou de traficantes, não. É a multidão de omissos que existe em relação a essa causa. Nós Concordo. precisamos minimizar a emoção. Eu gosto muito de uma frase de Luther King, quando ele dizia, o que me assusta não é o grito dos maus. O que me assusta é o silêncio dos Os bons. Então, covardes. nós Não, que isso. sabemos que somos bons, nós não podemos ficar em silêncio. Nós temos que cobrar das entidades públicas, cobrar dos gestores públicos, fazer a parte dele, mas também fazer a nossa parte. Nós não podemos terceirizar tudo, deixar tudo a cargo do poder público, porque o poder público sozinho também não vai dar conta. Nós precisamos fazer a nossa parte, na nossa Dar as casa, mãos, no né? nosso comércio, dar as mãos e fazer a nossa parte, seja onde estiver, seja lá na rádio, seja lá no comércio, seja lá na sua empresa, seja na sua casa, na sua escola, no esporte, cada um fazendo a sua parte. Porque se cada um fizer um pouquinho, aí sim a gente vai ter forças para enfrentar esse monstro que hoje nos assusta, que é a dependência química. E, Deusimar, nesses últimos momentos, ainda temos 2 minutinhos, eu quero também saudar uma pessoa muito especial na vida de Fred, que a mãezinha dele ainda é viva, Dona Clotilde, né? Clotilde, ela ainda é viva, né? Então, um abraço, Betânia, um abraço de coração, muito carinho por toda a família, a Laísa, é Deise, não, é Deise, como é o nome? Eu estou agora esquecida. É tanto. É Raíssa e Laíssa. Não é? Um abraço para todos vocês, todos os familiares de Fred, todos os familiares, né? De Deusimar, que está também acompanhando, todos os meus familiares e todos psicólogos e psicólogas. Gente, vamos entrar nesta grande luta. O problema da droga é um problema de todos nós. Nem é só teu nem meu, mas de todos nós, de toda a sociedade. Vamos exigir políticas públicas agora neste período, né? Neste período de campanha, vamos exigir políticas públicas para o combate ao tráfico, para o combate às pessoas que estão dependentes do álcool e da droga. Vamos dar as mãos que tem luz no fundo do poço. Olha essa jovem, eu sou testemunha de quantas pessoas deixam de usar droga. É preciso acreditar. Matar, morrer, às vezes há um suicídio, como aconteceu hoje, né? O pai virou o carro, matou, morreu filha, morreu mãe, morreu, não é? Tinha usado droga, álcool, não droga, álcool. Então é preciso a gente ter mãos juntas, unidas, junto ao PROED, o trabalho da Polícia Militar, né? Vamos incentivar as prefeituras, vamos contratar a PROED para estimular as salas de aula,
quando voltar tudo isso aí. A pandemia deixou muita reflexão para todos nós. Um abraço, Deusimar, de coração muito grata.